Boa noite, sejam bem-vindas, as primeiras a chegar, Socorro, a Carol, também o Júnior. Boa noite a todos vocês que estão chegando para a nossa segunda live dos Bastidores da Bíblia, né? Bastidores da Bíblia, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui, os nossos Bastidores da Bíblia. Hoje é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos ter então uma live, um episódio dos Bastidores da Bíblia totalmente dedicado à Virgem Maria, totalmente dedicado a Nossa Senhora. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E aos poucos vamos abrindo como se fosse a nossa sala virtual, para podermos dedicar aí alguns minutos de reflexão, de também, por que não, de oração, de reflexão, de estudo também bíblico. Então, boa noite a todos, a Joana, a Hélia, também a Estela de Curitiba, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado pelas saudações, pelos abraços, muito obrigado mesmo. Hoje é um dia de festa na igreja, né? Como falava, a festa de Nossa Senhora de Fátima, uma festa importante para todos nós que somos cristãos católicos, mas de forma especial para nós brasileiros, que é uma aparição de Nossa Senhora em Portugal, onde Nossa Senhora falou em português com os 3 pastorzinhos, né? Então, hoje é um dia especial para cada um de nós, né? Seja bem-vinda também a Sandy, a Andréia, o Santos Fernandes, seja bem-vindo, meu grande amigo Mateus, seja bem-vindo, um grande abraço aí ao Padre João Firmino, viu, Mateus? Mande um grande abraço aí para o meu amigo, para o meu irmão João Firmino. Também seja bem-vindo Ivan, sejam todos muito bem-vindos para esse segundo encontro nosso dos Bastidores da Bíblia, que a cada semana vamos ter um tema especial que liga a Bíblia com a necessidade que nós temos de conhecer melhor a Bíblia, com a necessidade que nós temos de conectar a Bíblia com a nossa vida, a conexão que também tem a Bíblia com a liturgia, com os mistérios que celebramos, com o ano litúrgico. Então, nós vamos poder constatar ao longo das semanas, ao longo dos meses, essa conexão profunda da Palavra de Deus com a vida de cada um de nós, que somos cristãos, e a vida de todos nós, que somos da família de Deus, que é a Igreja. Então, seja bem-vinda também a Rosa Lúcia, a Márcia, né, a Márcia Sucupira. Seja também bem-vindo o Pedro Trindade, sejam todos muito bem-vindos aqui nesta noite, né? E acho que nós podemos, começando, né? Já está chegando aí os 9 toques do sino, né? Às 9 horas. Hoje, como todos sabemos, 13 de maio, além de estarmos no mês de Maria, o mês dedicado a Maria, né, e por isso a todas as mães, no 13 de maio nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora que apareceu na cidadezinha, no vilarejo de Fátima, em Portugal, no ano de 1917, né, as várias aparições de Nossa Senhora de Fátima. E hoje também ocorre os 40 anos, né, da data em que o Papa João Paulo II sofreu aquele atentado, justamente uma festa de Nossa Senhora de Fátima,
aquele atentado na Praça de São Pedro, né, em que fez o Papa João Paulo II sofrer muito, e foi importante essa data porque depois que ele se recuperou, ele em várias ocasiões deixou muito claro que a sua vida havia sido preservada por uma intervenção direta de Nossa Senhora de Fátima. Né? Dele aquela frase: uma mão atirou a bala, outra mão desviou a bala e me protegeu. Né? Então hoje é uma data comemorativa também. No site do Vaticano publicaram um vídeo, uma reportagem da época muito interessante, que dá um pouco para a gente voltar a sentir um pouco daquilo que aconteceu naquele 13 de maio de 1981. Né? Então, hoje é 13 de maio, festa de Nossa Senhora de Fátima, 40 anos do atentado sofrido pelo nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, e maio, que é o mês de Maria. Por isso, hoje, eu escolhi que o tema fosse dedicado totalmente a Nossa Senhora. Totalmente a ela, que é nossa mãe. Totalmente a ela, que nos deu o maior presente que a humanidade podia receber, que é o próprio Filho de Deus, o nosso Salvador. Ela que é a mãe do Redentor, ela que cuida de nós, ela que nos conduz pela mão, nos passos, nos caminhos da nossa vida. Então é a ela que eu quero dedicar essa live, onde vamos poder aprofundar um pouco do nosso conhecimento sobre a sua fé, a sua interioridade, a sua relação pessoal com Deus, por meio de algumas frases que estão presentes na Sagrada Escritura. Então hoje eu quero convidar você que está aqui agora nessa live, ainda somos 25 pessoas, vão chegar mais pessoas, mas eu quero convidar a todos vocês a entrar na interioridade da vida de Maria. Na intimidade, não na exterioridade, o que se passava naquela alma, o que se passava naquela cabeça. Quais eram seus sentimentos mais profundos, suas emoções, suas dificuldades e seus obstáculos, suas dúvidas? Porque Nossa Senhora é uma pessoa humana como nós, com grandes privilégios. Ela é a Imaculada Conceição, foi concebida sem o pecado original. Ela é a Mãe de Deus. Ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Ela é virgem perpetuamente, antes, durante e após o parto de Cristo. Ela é a nossa mãe. Mas possuía tudo o que faz parte da nossa vida humana, exceto o pecado. Exceto o pecado. Por ato de liberdade também, de aceitar a graça de Deus, a graça do Espírito Santo. E entrar nessa intimidade de Maria para descobrirmos qual era o segredo. E é justamente esse segredo que eu quero desvendar junto com vocês hoje em algumas frases do Evangelho de Lucas. Então, poderíamos começar de um modo muito agradável, nos perguntando para relembrar, nos perguntando para aprofundar, nos perguntando para aprender quem é Maria. Quem é esta jovem de Nazaré? Quem é esta mulher tão jovem que viveu há mais de 2000 anos, numa cidade pequena da província da Palestina, naquela época dominada pelo Império Romano? Quem é essa jovem? A primeira e infalível pergunta que nós podemos dar a essa pergunta, sem nenhuma dúvida, e é a pergunta onde a gente acerta o alvo, né? Onde a gente sempre, para começar a falar de Maria, nós começamos daí, né? Como quando a gente reza a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. A segunda parte, nós dizemos,
Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a primeira coisa que marca a vida de Maria, que marca o destino de Maria, a vocação de Maria, é ser mãe. Então, Maria é a mãe de Jesus. É a mãe de Jesus Cristo. E é a mãe desse Jesus que é verdadeiramente Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho eterno do Pai, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, como diz o Credo de Nicéia. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens. Desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, Maria é mãe desse Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. A natureza humana e divina unida na única pessoa do Verbo, na única pessoa do Filho, na única pessoa divina da segunda pessoa, né, da Santíssima Trindade. Por isso nós dizemos que Nossa Senhora é mãe de Cristo, é mãe de Jesus, e porque Jesus Cristo é Deus, ela é mãe de Deus. Né? É o dogma fundamental ligado à existência de Maria, à pessoa de Maria. Theotokos. Theotokos. Né? Definir os padres conciliares no concílio de Éfeso, lá em 431, para proteger a fé do povo de Deus em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por meio de uma afirmação dogmática em relação a Nossa Senhora. Nossa Senhora não é só mãe da natureza humana de Cristo, porque a natureza humana de Cristo existe na pessoa do Verbo, unida à sua natureza divina. Tanto que uma frase muito simples, mas muito direta do Papa Bento XVI, que ele pronunciou justamente numa homilia da festa da Santa Mãe de Deus, que é 1º de janeiro no ano 2008, dizia o Papa Bento o seguinte: o grande privilégio da Virgem Maria está precisamente no ser mãe do Filho, em ser mãe do Filho que é Deus. Então esse é o grande privilégio, é a grandeza de Maria. Mas poderíamos nos perguntar, sim, ela é mãe. Ela é mãe, é um fato. Ela é mãe. Ela foi escolhida para ser mãe. Mas o que está por detrás dessa maternidade divina de Maria? Será que não vem algo antes? Maria não nasceu mãe, como nenhuma mulher nasce mãe. E a maternidade de Maria é especial, porque por detrás da sua maternidade existe um mistério. Com certeza, o mistério da escolha de Deus, da decisão de Deus, que decide salvar a humanidade pela encarnação do Verbo e convidando ela a fazer parte desse mistério, sendo o canal, a ponte, a porta pela qual Deus vai entrar no mundo. É um mistério, a escolha de Deus, que passa pelo mistério da liberdade humana. Deus também não forçou Nossa Senhora a ser mãe do seu filho. A visita do anjo é um convite. A visita do anjo é uma proposta. A visita do anjo é um chamado, que também não aconteceu uma só vez. Ele vem acontecendo na alma de Maria desde o início da sua vida, uma alma toda pura, uma alma toda de Deus, uma alma sem nenhuma mancha do pecado, nem pecado original, nem pecado pessoal. Então, Deus não forçou a mãe do seu filho. Deus nunca força ninguém. Deus é o primeiro a respeitar a nossa liberdade. Deus que nos criou livres. Deus que nos fez a sua imagem e semelhança justamente nessa liberdade, porque Deus é liberdade.
Deus é liberdade absoluta. Deus nos fez livres e só nos quer livres, porque só na liberdade podemos amar. Só na liberdade podemos seguir a Cristo. Só na liberdade podemos ser santos. Só na liberdade podemos nos assemelhar a Deus. Por isso, existe por um lado o chamado e o convite de Deus, a vocação, poderíamos dizer, dirigido à Virgem Maria, e por outro lado, a expectativa da resposta livre do sim de Maria, do fiat, o dizer faça-se, o fiat, faça-se. E ela diz sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Fiat mir, faça-se em mim a vossa vontade. Torne-se realidade em mim a vossa palavra. Mas, aqui é muito interessante. Antes de ser mãe, quase como fundamento da sua maternidade, quase como origem da sua vocação de mãe, Maria é discípula de Cristo. Maria é uma mulher fiel a Deus. É uma mulher dominada, tomada pelo amor para com Deus uno e verdadeiro. Por isso, antes de ser mãe de Cristo, ela foi discípula de Cristo. Para ser mãe de Cristo, ela segue a Cristo. Ela segue, aceita o chamado do Pai, sob a ação do Espírito Santo, para ser mãe do Filho. Então, antes do ser mãe vem a fé. Antes do ser mãe vem o crer. Antes de ser mãe vem o seguir. Antes de gerar, acreditou. Antes de gerar, seguiu. Antes de gerar, é fiel. E isso baseado num texto de Santo Agostinho, um famoso sermão de Santo Agostinho, que nós que rezamos a liturgia das horas todos os dias, quando chega no mês de novembro, 21 de novembro, que é a festa da apresentação de Nossa Senhora, esse texto de Santo Agostinho vem no ofício das leituras. Eu vou ler só um trecho. Santa Maria, diz Santo Agostinho, Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que ser mãe de Cristo. Assim, Maria era feliz porque já antes de dar à luz o Mestre, trazia-o na mente, trazia-o no seu coração. Olha que beleza essa afirmação de Santo Agostinho. Para Maria é mais importante ser discípula de Cristo do que ser mãe, porque ela se torna mãe porque é discípula, e não o inverso. Ela não começou a acreditar em Deus, a seguir a Deus, a ser discípula de Cristo porque é mãe. Não. A mãe é a concretização da vocação divina de Maria. A identidade de Maria. E aqui Maria se torna modelo, se torna ícone, se torna typos, né, como dizemos na eclesiologia, na teologia da igreja. Ela é modelo da igreja. Ela é modelo de cada um de nós que somos igreja pelo batismo. Primeiro vem a fé, em seguida vem a missão. Primeiro vem aquilo que nunca vamos perder, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. E porque somos discípulos de Cristo, somos pai, somos mãe, somos sacerdote, somos catequista, somos médico, e aí vem todas as profissões, professor, servidor público, não sei, cada uma da missão que Deus quer para mim. Sempre uma missão, sempre uma vocação se enraiza na fé, no discipulado, no seguimento de Cristo. Então, isso era um pouco para ilustrar, para não nos esquecermos de fato quem é Maria. Quem é a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Para não amar Nossa Senhora, para não considerar a grandeza de Nossa Senhora, temos que realmente desconhecer a Sagrada Escritura. Desconhecer o início do cristianismo. Desconhecer toda a história,
do cristianismo, desde o início, porque o cristianismo tem origem nela, porque ela é mãe do Cristo. A história dos cristãos começa com a primeira cristã, com a primeira que acreditou em Cristo, com a primeira pessoa neste mundo que abriu o coração à fé para abrir então o seu seio ao Verbo eterno que entrava no tempo e assim salvava a humanidade. Agora, um pouco depois de ter feito essa introdução, Nossa Senhora como Mãe de Deus, Nossa Senhora como discípula de Cristo, Nossa Senhora como Mãe de Cristo, discípula de Cristo, agora eu convido vocês, se vocês querem, se tem a Bíblia e querem pegar a Bíblia, nós vamos ficar só no capítulo 2 de São Lucas, né? Novo Testamento, e temos os 4 evangelhos, e o terceiro evangelho é o Evangelho de Lucas. Lucas, hoje não tenho ocasião aqui de explicar mais as características do Evangelho de Lucas, mas uma coisa bem evidente para quem já leu o Evangelho de Lucas, ou pelo menos escuta com atenção o Evangelho de Lucas quando aparece na missa, já deve ter notado que ele é que nos traz mais informações, ele que dá um lugar mais central para Maria no seu Evangelho, justamente por causa dos Evangelhos da infância. Cada um trata da sua forma, um dos 4 evangelhos, mas em Lucas nós temos aí um evangelista bem mariano, né, bem importante para nós, né? E então nós vamos pegar o capítulo 2 de Lucas, né, e agora nós vamos entrar, nós vamos quase que bater na porta e entrar na intimidade de Maria. Vamos agora para dentro de Maria, vamos para o interior de Maria. E vamos fazer uma coisa muito simples, como nós sempre vamos fazer nos bastidores da Bíblia. A lógica dos bastidores da Bíblia é encontrar grandes coisas, grandes mistérios, a beleza da fé escondida em pequenos detalhes. São bastidores. Coisa que, em geral, ou nós não notamos, ou nós nunca ouvimos, ou ouvimos e não entendemos bem. Então aqui é um convite a ter um olhar diferente. Então nós vamos pegar 2 versículos só de São Lucas, que vão nos dar como que dois flashes. 2 flashes da alma de Maria. Então, já digo logo quais são os versículos para nós olharmos e aí depois vamos analisar. O primeiro versículo, estamos no capítulo 2 de São Lucas, o versículo 19. Né? Lucas, capítulo 2, versículo 19. Vamos ver aí se todo mundo já achou na sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 19. Diz o Evangelho: quanto a Maria, ela conservava com cuidado todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Então aqui nesse versículo 19, o que é que acontece? É o relato do nascimento de Jesus, e logo após o nascimento de Jesus, naquela noite do nascimento, nós temos a visita dos pastores. Os pastores vão visitar, né, ali a manjedoura, encontram a mãe, o menino recém-nascido e São José, e começam a contar para eles o que tinha acontecido, que os anjos tinham aparecido a eles e tinham cantado, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra, eis que nasceu hoje o Salvador. Então começam a contar tudo isso. Então é justamente no final desse relato, ali os pastores estão contando o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Tem algumas pessoas reclamando do som. Estão me ouvindo? Podem dar um sinal aí se estão conseguindo me ouvir? Está tendo algum problema de som? Todo mundo ouvindo? Ok, beleza. Então vamos continuar. Alguém que deve estar com um probleminha de som, vamos lá. Às vezes tem que aumentar o volume do próprio celular, certo?
Mas vamos lá, vamos continuar então, para a gente não se distrair também. Então, quanto a Maria, ela conservava com cuidado todas essas coisas, meditando em seu coração. Então, estamos nesse... Nossa Senhora está vendo ali, está ouvindo o que os pastores estão contando, e é como se Lucas descreve a cena, ok? E então, o Evangelho diz, quanto a Maria, é como se desse um zoom, quanto a Maria, ela conservava com cuidado todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Né? Agora, o segundo versículo é no final do capítulo 2, tá bom? Tranquilo, gente, o som tá normal, vamos continuar. Muito obrigado pelas informações, tá bom? Vamos continuar. Então vamos lá para o versículo 51, já no final. Nesse capítulo, no final, é outra cena. Então, Jesus já está maior, Jesus está com 12 anos de idade, então é aquela cena em que os pais se perdem de Jesus e o reencontram no templo. Depois de Jesus responder para eles, né, vou pegar aqui o texto, no versículo 51, Jesus fala, no versículo 49, fala assim, e ele lhes respondeu, por que estáveis me procurando? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? E aí o versículo 50, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. E aí vem o versículo 51. No final do versículo 51 aparece outra frase, então, que é do nosso interesse. Então, é uma outra cena, mas denota a mesma atitude de Nossa Senhora. O que aconteceu? E a frase de Jesus, o evangelista diz, eles não estavam entendendo, não entenderam. Eles quem? José e Maria. E aí o evangelista diz, e sua mãe, a mãe de Jesus, e sua mãe guardava fielmente todas essas coisas em seu coração. Então, eu queria só esses dois versículos. Tanto o versículo 19 como o versículo 51. E para vocês entenderem melhor o sentido, nós vamos ficar só no versículo 19, porque o que nós queremos esclarecer ali está também presente no versículo 51, mas porque o versículo 19 traz mais informações, e aí a gente vai comentar. Né? Então vamos dar um foco no versículo 19, e vamos ali analisar só 4 termos. Certo? No versículo 19, nós vamos analisar 4 termos. Primeiro, conservar com cuidado. Ali se fala que ela conservava, que ela guardava com cuidado. O segundo elemento, todas essas coisas, guardava todas essas coisas. Depois, meditava. E a quarta, meditava em seu coração. Então, esses 4 elementos que estão presentes, e nós vamos aqui explicar, e aí nós vamos desvendar grandes riquezas, porque não é só isso. A tradução, como sempre, as línguas bíblicas são ou difíceis ou quase impossíveis de se traduzir. Nós sabemos já também nas línguas modernas, uma tradução sempre ela é uma aproximação, ela é uma leitura do próprio tradutor, e por isso que nós vamos então aqui comparar com o texto da língua original, já que o Evangelho de São Lucas foi escrito em grego. Então vamos pegar o primeiro elemento. Ali o versículo 19 fala que quanto a Maria, ela conservava com cuidado. Em algumas traduções aparece conservava com cuidado, ou guardava, ou retinha, certo? Porque aqui nós temos um verbo grego, que é o syneterei, que significa uma atitude. Né? É um verbo, esse guardar, esse conservar com cuidado, é um verbo, é uma ação que nasce de uma atitude que nasce da escuta e de uma observação atenta. A pessoa, para guardar com cuidado, ela escuta, ela observa com atenção. Ela está voltada para aquilo, para aquelas palavras, né? Para aquelas
para aqueles eventos, para aqueles acontecimentos. Então, ela conserva porque escuta. Ela conserva porque observa. Aqui entra em jogo, tanto exteriormente como interiormente, a visão e a audição. E esse verbo, em grego, syneterei, esse syn no início, né, que é o nosso prefixo con, sin, né, a gente usa muito em português sinótico, a mesma visão, sínodo, mesmo caminho. Né? Syneterei significa recolher, receber, guardar com esmero, com cuidado. Então não é simplesmente jogar no armário, ou simplesmente ouvir, pensar e dentro de mim ficar só ruminando. Não, não. É alguém que recebeu algumas palavras, ou recebeu, ou percebeu, observou algum acontecimento e começa a guardar, a ter dentro de si, a tratar com carinho, com mimo. Né? Então, quando fala conservou no seu coração, é importante entender se conservar com cuidado, é como quem guarda um tesouro. Mas como quem guarda um tesouro não num cofre, mas coloca em cima da mesa, para enxergar, para entender. E aí vem, conservava o quê? Né? Conservava o quê? Algumas traduções colocam, conservava todas essas coisas. Outras colocam todos esses acontecimentos. Por quê? Porque aqui o termo grego, rema e o plural remata, significa palavras, termos e acontecimentos e eventos. Ou seja, é uma palavra que transmite o sentido de um acontecimento. Então não é simplesmente Nossa Senhora guardava palavras como se tivesse uma lista de palavras e ela guardava palavras. Não. Palavras que falam de um acontecimento. Palavras que relatam algo vivo, algo que tem acontecido. Palavras que se tornam eventos. Então é o relato dos pastores. Os pastores estão contando a revelação que eles receberam dos anjos e por isso vieram para ver o que de fato tinha acontecido. Então, quando o evangelista Lucas fala de que Nossa Senhora guardava todas essas palavras ou todas essas coisas, está falando palavras, coisas, todos esses acontecimentos e todas, importante isso aqui, o panta, todas. Nossa Senhora não faz seleção. Aqui ela não está selecionando o que é mais agradável ou o que é menos difícil. Não, Nossa Senhora acolhe a inteireza do que Deus está fazendo, da ação de Deus na sua vida, na vida do seu esposo e na vida da humanidade. Então, todas as palavras. Isso, provavelmente, esse toda também, todas as palavras, todas essas coisas, todos esses acontecimentos querem dizer a tudo que está sendo narrado ali no capítulo 2 de São Lucas, que é o nascimento de Jesus, a visita dos pastores, também os acontecimentos da apresentação do menino Jesus no templo e depois o reencontro de Jesus no templo aos 12 anos, ali quando estava discutindo com os doutores. Então, tudo que Deus diz e faz é do interesse de Maria. Ela se dedica a conservar isso. Então, nós vemos aqui em Nossa Senhora uma delicadeza entre o escutar e o olhar. E o escutar e o olhar interior. Que às vezes a gente chama de pensamento, porque a gente está pensando, não, mas a gente está escutando. Que voz? A gente está tentando entender o quê? Que acontecimento, que frase, que palavra, que problema, que preocupação. Essa é a vida real. É a vida real de Nossa Senhora. Ela está querendo entender o que está acontecendo. O que Deus quer com tudo isso. Qual é a palavra de Deus? Então, vejam aqui que Nossa Senhora tem o coração e a mente atentos, ligados, conectados em Deus.
Então é disso que vem essa atitude interior de Nossa Senhora. E assim nós vamos já para o terceiro elemento, que em geral, para facilitar, né, o tradutor ele tem que terminar o trabalho dele, né? Então, quando ele se depara com esse termo em grego no Evangelho de São Lucas, em geral se traduz, então, Maria conservava todas essas coisas, meditando sobre elas ou meditando-as. Então usa o verbo meditar, mas não está o verbo meditar. O verbo grego que foi escolhido por São Lucas para esse momento é o simbalein, o simbalusa que está aqui. E o simbalusa está na origem da palavra que nós usamos símbolo. Né? Símbolo. Símbolo é aquilo que une. Né? Símbolo. Então nós temos, por exemplo, sei lá, uma placa de trânsito pode ser um símbolo. Né? Então eu vejo uma denotação de um sinal que é para parar, e aquilo, por ser um sinal, tem um sentido, e aí se torna símbolo. O símbolo é quando um sinal se une a um significado e aí transmite uma mensagem. Isso é um símbolo. Né? Então, símbolo é aquilo que une. Símbolos é aquilo que une, que coloca com. É o inverso da palavra diabo, diabolos. Diabolos é aquilo que desune, é aquilo que separa, é aquilo que desagrega. Symbolon é o que une, diabolon é aquilo que separa. Essa é a origem das duas palavras, símbolo e diabo, né? Um título atribuído ao demônio. E é justamente isso aqui. Então, o que é que Nossa Senhora faz? Claro que ela medita, mas meditar não é só no pensar. Meditar porque a pessoa pensa, compara, coloca várias coisas juntas para saber o que é mais importante, o que é menos importante, por que isso aconteceu primeiro, por que isso aconteceu depois, por que aconteceu isso assim, analisa, separa, junta de novo. Ou seja, tem uma tradução da Bíblia, que é a tradução ecumênica, que é espetacular, a tradução ecumênica da Bíblia é uma edição científica, e que fala de, em vez de traduzir por Nossa Senhora meditava, ela buscava o significado, buscava o sentido do que estava acontecendo. Né? Por que acontece isso? Porque tudo que se refere a Deus está muito acima da capacidade humana de pensar e da capacidade criada de pensar, até da inteligência angélica dos anjos. Está acima, é sobrenatural, está acima da capacidade humana de decifrar. Né? Muitas coisas que Nossa Senhora está questionando aqui, ela virá a entender só depois de muito tempo. É com o mistério pascal de Cristo. É com a ressurreição de Cristo. É bonito ver isso também. Isso é afirmado em vários textos do Magistério, mas de forma tão especial na encíclica do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria, Redemptoris Mater, em que se afirma que a Virgem Maria passou por uma peregrinação da fé. A fé de Maria, ela não surge, ela é uma fé humana. Ela não surge perfeita. Ela passa também pelas leis de crescimento da fé, do conhecimento, da provação, do sofrimento, dos desapegos interiores para entrar na clareza do conhecimento de Deus, do conhecimento da história da salvação, do conhecimento do plano de Deus. Então, a fé de Maria, como a nossa, é uma fé em caminho. É uma fé que cresce. É uma fé submetida à ação do Espírito Santo, que faz o ser humano cada vez mais se unir a Ele e desabrochar na sua capacidade natural de conhecer, que vai abrindo aos dons sobrenaturais que Deus vai nos concedendo. E o último elemento, nós vamos ter em outras ocasiões a possibilidade de aprofundar, né,
nós temos onde acontecia essa operação interior de Maria. Essa operação interior que era constante. Se São Lucas coloca ali, é porque isso foi algo constante na vida de Maria. No seu coração. No seu coração. Cardia. A palavra grega, cardia. No seu coração. É o termo grego para coração. Por isso que a gente fala de cardiologista, cardíaco, se refere a coração. Cardia. Coração na Bíblia tem um pouco o significado que nós usamos hoje em dia. Hoje em dia, no nosso vocabulário, a gente usa coração basicamente com dois significados. O coração como um órgão, o corpo humano. O órgão chamado coração. Nós vamos fazer um exame de coração. Nós vamos ver como está o nosso coração. Então, o aspecto físico, corporal, orgânico nosso. Então, o coração é o sentido mais direto. E depois, nós temos também a dimensão sentimental. Tá? E o coração é tido numa versão mais sentimental. Então, alguns tipos de sentimentos. Então, eu estou com um coração bom, eu estou com um coração ruim. Então, se reduz o coração a uma série dos sentimentos, que também é verdade, mas não só isso. Né? Então, isso é muito interessante notar que na Bíblia, o coração não é só a sede dos sentimentos. Ela é, ao contrário, no coração, a Bíblia coloca no coração o centro, a raiz da personalidade humana. É no coração que se encontra a memória. É no coração que se encontra o pensamento, a vontade, a decisão, o amor. Não é à toa que várias passagens bíblicas dá a entender que a pessoa pensou com o coração, decidiu com o coração. E decidir com o coração não é decidir a partir do sentimento só. Não. Essa integração profunda da razão, da vontade, a razão, capacidade de pensar, que é uma forma de inteligência, a vontade, a capacidade de querer e decidir, que é livre, e os sentimentos, essa interação de sentimentos e emoções. Então, tudo isso, na raiz da alma humana, é o que nós chamamos de coração. Isso nós vamos refletir melhor. No mês de junho nós vamos ter uma live só sobre isso, preparando a festa do Sagrado Coração de Jesus, para entendermos esse Sagrado Coração de Jesus, de que estamos falando quando falamos do Sagrado Coração de Jesus. Então, é no coração que está a memória. Esse trabalho de que fala São Lucas sobre Nossa Senhora é um trabalho de memória espiritual, de uma lembrança que busca compreender, de uma lembrança que busca entender, de uma memória que busca entender a vontade de Deus para tentar vislumbrar o futuro e para tentar preencher e viver plenamente o presente. Então era esse o segredo, ou quem sabe um dos segredos de Maria que eu queria revelar para vocês hoje. Lucas, o evangelista Lucas, destaca por duas vezes, usando termos semelhantes, essa atitude de Nossa Senhora. Esse jeito de Maria reagir. Né? E se ele faz isso é porque isso é importante. É porque isso marca a vida espiritual da Virgem Maria e a marcou durante toda a sua vida terrena. E também uma lição para cada um de nós. Porque como Maria, somos também discípulos de Cristo. Como Maria, estamos unidos na mesma fé do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. É uma lição para todos nós. Por quê? Porque nessa atitude de Nossa Senhora não está com a vida fácil. E ela nem ainda consegue imaginar o que está para vir. Simeão anuncia, uma espada transpassará a sua alma. Ela tem uma missão grande, o filho que acaba de nascer
é o Salvador, mas ela vai descobrindo aos poucos, passo a passo, dia a dia, mês e ano a ano, esse mistério de um Deus que é maior do que ela e se fez menor, habitando no seu seio. Então, em Maria, se revela o verdadeiro sentido da oração, o verdadeiro sentido da meditação cristã, que não é parar para pensar sobre mim mesmo, que não é parar para atingir um vazio mental. Não, isso é meditação zen. A grande diferença da meditação cristã é que a meditação cristã é quando eu, no meu interior, falo com Deus e penso sobre Deus. Sou eu e outro. É um diálogo em comunhão com muitas pessoas. O famoso documento nos anos, lembro se nos anos 80 ou 90, da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre alguns aspectos da meditação cristã. A meditação cristã não é busca do vazio, não é busca de fagulha divina que habita em nós, porque não é fagulha divina, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo inteiro que mora em nós, pela graça. E também a oração cristã, a meditação cristã tem uma dimensão relacional, sempre ancorada e vinculada com a vida concreta. Oração não é alienação, e aqui mostra Nossa Senhora isso. Ela está vendo, observando os acontecimentos, ela quer entender. E para entender, ela entra nela mesma. Para entrar em Deus e ouvir de Deus. Qual é a palavra que está por detrás das palavras? Qual é o Deus que está por detrás dos acontecimentos na sua vida concreta, inserida plenamente, cheia de graça, inserida plenamente em Deus, inserida plenamente na realidade? Porque quem está contra Deus ou fora de Deus está, de certo modo, fora da realidade. Porque não há nada mais real do que Deus. Não é uma coisa material. Não é um pedaço de papel, não é um livro ou um pedaço de madeira que é o sumo da realidade. Não. Porque a madeira nunca existe, não existiu sempre. Ela vem de algo, de alguém que o criou. Quem é a realidade plena e fonte de toda a realidade é aquele que sempre existiu, sempre existirá e é fonte de tudo aquilo que existe, ou seja, é Deus Criador. E uma coisa interessante também é que em Maria nós vemos essa sequência de 4 atitudes e 4 verbos que mostram a união da oração e da vida, do que a gente chama de vida espiritual, mas no fundo tudo da nossa vida é espiritual, né? Porque nós somos essa união forte, né, de corpo e alma que é a pessoa humana. Esses 4 verbos: ler no sentido de ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, meditar, buscar entender a palavra de Deus e viver. Por isso nós vemos, a partir desses 2 versículos do Evangelho de hoje, nós conseguimos enxergar em Maria uma mulher inteiramente autêntica, uma mulher de verdade, com as dificuldades normais de um ser humano, para entender a Deus, para entender o plano de Deus. Uma mulher viva, que está atenta, que não deixa passar nada, que ouve, que rumina, que medita, que analisa. Uma mulher inteligente, uma mulher atenta. Ou seja, na Virgem Maria nós temos uma vida inundada pela palavra de Deus. Ela que é mãe da palavra. Porque aquele que ela gera no seu seio é a palavra. Aquele Deus que a criou, porque Deus criou o mundo pela palavra, agora Maria gera dentro dela, em sua humanidade. Ou seja, uma vida inundada pela palavra, ela que é mãe da palavra, atenta às palavras
que Deus lhe transmite. Por isso nós a chamamos de cheia de graça, né? Cheia de graça, rogai por nós. Virgem de Fátima, rogai por nós. Então estamos chegando mais ao fim de mais um dos bastidores do Evangelho, né? Então, queria só fazer essas breves considerações sobre 2 versículos do Evangelho. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Com certeza tem muita coisa que cada um de nós pode levar durante a semana para a nossa oração. Aí sim, a minha vida, a sua vida. Você está pensando nela? Nos acontecimentos? No que temos tanto por agradecer a Deus? Por tantas coisas que estamos deixando de lado? Por tanta coisa que temos que também pedir perdão? Por tanta coisa que temos que pedir, ajuda-me, Senhor, dai-me força. Então, eu queria dar só, basicamente, 2 avisos aqui, eu acho que é do interesse de todos. Vocês já devem saber, eu estou divulgando aqui desde a semana passada, aqui no meu perfil do Instagram. Eu também, além dessa live na quinta-feira, aqui no nosso canal aqui no nosso Instagram, eu estou participando de outra live, no sábado, às 5h30 da tarde, todo sábado, com 2 grandes amigos meus, o padre Antônio Hofmeister e o padre Bruno Lins, os dois que muitos de vocês os seguem o perfil deles na Conexão Romana. São 2 sacerdotes que moram em Roma, no Vaticano, trabalham diretamente com o Papa Francisco, são oficiais da Secretaria de Estado da Santa Sé, e então desde o sábado passado eu estou participando nas lives com eles, agora sobre outro assunto, não é diretamente sobre a Bíblia, claro que menciona a Bíblia e usa, mas é sobre a história da Igreja. Então a série de lives chama Católica. Então elas são transmitidas sempre, as lives são transmitidas no sábado às 5h30 da tarde, aqui no horário de Brasília, 5h30 da tarde, pelo Facebook e pelo YouTube, não pelo Instagram, pelo Facebook e YouTube, no canal Conexão Romana, que também tem um site, vocês podem, na minha bio tem também o link para isso. Então eu convido a todos vocês também no sábado às 5h30 da tarde, termos esse bate-papo muito interessante, muito descontraído, com esses 2 sacerdotes, por sinal muito bem preparados, pessoas muito competentes para tratar os assuntos da nossa fé, e eu me sinto muito honrado pela amizade deles e por ter sido convidado para participar com eles, formando esse trio na Conexão Romana, e termos essas lives nos sábados, né? E o segundo e último aviso é o tema da próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos estar já bem próximos da festa de Pentecostes, a festa do nascimento da igreja, né? A festa do envio do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre toda a igreja. E por isso, não poderia ser diferente, vamos dedicar uma live sobre o Espírito Santo, né? Sobre o Espírito Santo. Então, o tema vai ser Ele que falou pelos profetas, o Espírito Santo e a Bíblia. O Espírito Santo e a Bíblia vai ser o tema da próxima quinta-feira. Espero encontrar vocês todos. E não tenham medo, convidem mais pessoas, convidem familiares, amigos, colegas, pessoas que você acha que poderia aproveitar bem o nosso conteúdo aqui, poderia se beneficiar com esse momento. Convide para seguir o nosso perfil, para acompanhar os nossos trabalhos. E aqui, no nosso Laboratório da Fé, que os Bastidores da Bíblia é uma iniciativa do Laboratório da Fé, você vai encontrar aquilo que muitas vezes não encontra em outro lugar. É para você que não se contenta com pouco, que quer conhecer mais para viver melhor a sua fé, é aqui que você pode se encontrar, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Até sábado a gente se encontra aí no Facebook e no YouTube para a live católica sobre a história da igreja, ou na quinta-feira também, que vem, para falarmos um pouco sobre o Espírito Santo na nossa próxima live. Uma boa noite a todos, um abraço forte a cada um de vocês e muito obrigado pela presença. Até mais. Tchau.